A graça e a paz, amados, estamos aqui para trazer a nossa lição de número 10, de 5 de dezembro de 2021. A lição de número 10, o título da nossa lição, ela é Paulo e o seu amor pela igreja. Essa é uma lição muito importante, que vai mostrar que um obreiro, ele trabalha na obra do Senhor, não é só pelos talentos, pela capacidade, pelo zelo, né? Mas que tem algo muito acima disso, que é o amor. Sem amor, tudo é inútil, né? A Bíblia diz que tudo vai acabar um dia, mas o amor permanece, né? Então a gente precisa entender nessa lição o que motivou o apóstolo Paulo. Não foi status, não foi cargo, não foi dinheiro, não foi fama. O que motivou o apóstolo Paulo ser o que ele foi é que ele amava a obra de Deus. Primeiramente ele amava o Senhor e depois ele amava a obra. Então ele foi uma pessoa extremamente dominada pela paixão, pelo amor a Deus e à obra, né? É o amor de Deus nos constrange. Ele escreveu, ele era constrangido. Primeiro ele foi dominado pelo amor de Deus, depois ele se deixou dominar. Então vai ser uma lição muito importante para nos trazer a memória de que se não tiver amor, não adianta muito talento, não adianta muito ativismo, fazer muita coisa. Se não tiver amor, não aproveita, né? Porque Deus, tudo que Deus fez por nós foi porque Ele amou. Deus amou o mundo, as pessoas, né? Então vamos ter uma lição muito importante, texto áureo, porque o amor de Cristo nos constrange, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, parte A, o amor de Cristo nos constrange. A verdade prática, que é a síntese da nossa lição, verdade prática fala: o amor cristão não é um sentimento egoísta, né? Mas o sacrifício dos próprios desejos para o bem dos outros. Certo? A nossa leitura bíblica em classe, ela está em 1 Tessalonicenses, capítulo de 1 a 10. E o nosso objetivo geral é compreender o amor pela igreja, ok? Então, é isso que é importante. O objetivo dessa lição é levar a cada um de nós a compreender o amor pela igreja. E temos aqui os objetivos específicos, né? Do amor de Paulo pela igreja, o amor com fé. Nós vamos ver isso aí em cada capítulo, tá? Então, Deus te abençoe. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, eu te convido aí a dar um toquinho aí, ó, do lado direito, está escrito aí a palavra inscrever. Não tem embaraço nenhum, né? É só você tocar aí na palavra inscrever, vai se transformar em inscrito. É só isso. Aí o que você vai acontecer? Você vai nos ajudar a continuar divulgando a palavra de Deus, tá bom? Você se inscrevendo, o YouTube vai nos botando lá na frente. Nós não ficamos aí como cauda aí com a palavra de Deus, tá bom? Então, se você se inscrevendo aí, eu te agradeço. Seja bem-vindo, volte sempre, estou feliz com a tua presença. Pode dar o teu like aí se você gostar do vídeo, né? É a palavra de Deus. E nós temos quase 400 vídeos. Deve ter uns 390 vídeos. E muitos tipos de estudo. Você clicou aí em vídeo, aí você vai abrir todos os vídeos. Você escolhe qual vídeo que você deseja ver, tá bom? Mas eu te agradeço aí a tua presença, volte sempre. Não se esqueça de dar um toquinho no sininho aí, para você receber os novos vídeos. Quando eu colocar novos vídeos, você recebe a notificação aí no teu celular ou no seu computador, tá bom? Um abraço, Deus te abençoe, volte sempre, tamo junto. Bem, então vamos lá. Então, vou repetir aqui o título da lição, só para dar uma ênfasezinha, tá? Para a gente poder entrar na nossa lição abençoada. Vamos lá.
Lição 10, título: Paulo, o apóstolo Paulo e o seu amor pela igreja, certo? Então é muito bonito a gente contemplar, né, o amor que o apóstolo Paulo teve pela igreja de Cristo, certo? O apóstolo nos ensina que os obreiros devem zelar, cuidar e amar a igreja, certo? Então, o apóstolo Paulo, ele nunca se deixou banalizar, né, no seu trabalho na igreja, porque tudo ele fez com amor, certo? As pessoas às vezes fazem a obra de Deus relaxadamente, banaliza a obra de Deus, porque faz sem amor, faz sem dedicação, faz por obrigação, né? A obrigação pode até existir, mas fundamentada no amor e no zelo, né? Mas a gente nunca deve banalizar a igreja, o trabalho da igreja, fazendo ele de qualquer maneira, tá? Porque um dia a gente vai dar conta, certo? Então, pelo menos aí 2 características marcaram a igreja de Tessalônica, certo? A nossa leitura bíblica em classe, ela está baseada na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos de 1 a 10, vocês leem com atenção, é muito importante esse versículo aqui. A gente não lê porque o tempo é pouco, né? É só um pequeno resumo que a gente faz aqui, certo? Então, nós temos aqui 2 características que marcaram a igreja de Tessalônica. Nós vamos ver isso aí como introdução. Primeiro é o seu amor ao Senhor Jesus e o amor recíproco que existia entre os irmãos. Por quê? Porque o amor ele tem 2 vertentes. A primeira é vertical. Você tem que amar a Deus acima de todas as coisas. Segunda, horizontal. Nós temos que amar uns aos outros, né? Jesus falou: vocês todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês pregarem muito? Não. Se vocês fazerem muita coisa importante? Não. Todo mundo vai saber que vocês são meus discípulos se vocês se amar uns aos outros. Então, o que caracteriza diante do mundo o verdadeiro discípulo é o amor. Não é o nosso ativismo, que é importante, fazer a obra de Deus, né? Mas a falta do amor, ela traz um impedimento, entendeu? E é isso que nós vamos ver nessa lição. O que move a gente é o amor. Se tem outra coisa movendo a gente a fazer a obra de Deus, como status, dinheiro, cargo, posição, entendeu? Política, então nós já erramos o alvo. O que tem que mover o crente a fazer a obra de Deus, o obreiro, é o mesmo que moveu Deus a enviar o seu Filho. O que enviou? O que moveu o coração de Deus para enviar Jesus para morrer pelo nosso lugar? O amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então Deus foi movido pelo amor. Então nós também temos que ser movidos pelo amor. Na minha opinião, né, amor significa fazer o bem a alguém, certo? Fazer o bem a quem não merece, a quem não precisa, qualquer pessoa. Você quando faz um bem a alguém sem olhar a quem, é o amor. Você é movido pelo amor, entendeu? Deus fez um bem pra gente, morrendo Jesus pelos nossos pecados. E a gente merecia? Não. Entendeu? Então Deus se moveu a nosso favor. Então o apóstolo Paulo era uma pessoa que se movia na terra. Por quê? Por causa do amor. Ele queria fazer o bem. O maior bem que tinha era pregar o evangelho, levar as pessoas a aceitar Jesus como seu salvador. Bem, número 1 aqui, o amor de Paulo pela igreja. Então o amor como de um pai para filho, né? Então, na sua primeira carta, né, ele atesta o amor do apóstolo pelos membros dessa igreja, que ele demonstra o amor que ele teve àquela igreja que ele fundou. Você lê o livro de Atos, olha, o apóstolo Paulo fundou essa igreja de Tessalônica aqui debaixo de prova, debaixo de perseguição.
Se não fosse o amor de Deus no coração do apóstolo Paulo, ele desistia. Ele não desistia, não é porque ele era um super-homem, porque ele tinha um amor muito forte, uma paixão pelas almas. Por isso que ele aguentou a barra. Senão ele não aguentava, não. Entendeu? O amor supera tudo. Se não tem amor, não adianta. Entendeu? Então, esse sentimento não aconteceu com Paulo só na igreja de Tessalônica, né? Mas por todas as igrejas, por todo mundo, aonde ele andou, plantando igreja no mundo gentílico, foi movido pelo amor. Entendeu? Em cada lugar que ele ia, ele sentia amor por essas pessoas. Isso aí, dá licença, isso aí fazia parte do seu currículo, amar, né? Agora, trata-se sim de um amor como de um pai para um filho. Então veja que ele diz aqui a respeito, né, dos Coríntios, o que ele escreveu aos Coríntios ali no capítulo 4, versículo 15, em outra tradução aqui que eu não conheço, mas está aqui: porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, não teriam muito paz, pois eu gerei vocês em Cristo Jesus pelo Evangelho. Está 1 Coríntios 4 e 15. Eu não vejo necessidade de mudar a tradução aqui, mas mudaram, amém, né? Então, uma declaração que revela o amor de um pai espiritual pelos seus filhos espirituais, né? Ele gerou aqueles filhos ali, entendeu? E ele se sentia como um pai espiritual daquela, não só dos Coríntios, mas Tessalonicenses, todas as igrejas que ele fundou, né? Então, o amor é motivado pelo modo de viver o Evangelho, né? Um dos elogios de Paulo aos Tessalonicenses foi a respeito do modo como eles receberam a palavra, a sua prática, em coerência com o ensino recebido. Então, os cristãos de Tessalônica eram objeto do amor do apóstolo, pois neles ele viu o fruto do seu ministério, né? Então, isso aí é que é bênção. Ele amava e viu que reciprocidade, né? Embora a gente pregue o Evangelho, né? E pode não acontecer isso, mas quando tem, é uma bênção, né? Quando você abre um trabalho, funda uma igreja e você é reconhecido, isso aí não é pecado também. Você não vai tomar só pancada direto, né? Você pode fundar uma igreja e ser amado por aquela igreja, respeitado por aquela igreja, né? Pessoas acham que, não, o pastor só tem que tomar burdoada. Não. Qualquer ser humano se sente bem, né? Tendo a reciprocidade, o reconhecimento do zelo que ele teve. Isso é bom, né? A gente reconhecer aquelas pessoas que nos ajudaram, que nos ajuda, né? Então a gente reconhecer, isso é bom para quem fez. Nós não andamos atrás disso, mas quando a gente encontra reconhecimento, a gente se sente bem, né? E Deus também se sente bem quando a gente reconhece o que Ele fez por nós. Quantas pessoas são ingratas para Deus, né? Se alguém é ingrato com a gente, deixa, Deus vai cuidar dele. Nós não corremos atrás disso, mas quando vem uma gratidão, a gente se sente bem. É o fruto do nosso trabalho, né? Não pense você que pastor só tem que tomar pancada, que pastor só tem que ser rejeitado. Não. O apóstolo Paulo aqui, realmente, ele foi rejeitado em alguns lugares. Mas ele continuou amando as pessoas, orando por eles. Inclusive os judeus. Ele amava os judeus. Ele até insinuou de morrer em lugar deles. Então ele amava os irmãos dele, segundo a carne, o judeu. E em muitas igrejas ele foi até rejeitado. Mas teve igreja que amou ele, cuidou dele. Teve igreja que demonstrou amor por ele. E isso deixava ele feliz e satisfeito. Ele teve amigos que andavam junto com ele. Isso faz bem a gente ter amigos que nos amam, que quando a gente precisa, ele nos ajuda. Quando eles precisam, a gente ajuda, né? Amigo não é aquele que tu está todo dia na casa dele, todo dia de... Não, amigo é aquele que está no teu coração. Que você sabe que um dia, quando você precisar contar com ele, você pode contar que ele está ali. Isso aí faz bem a gente. Isso é fruto do nosso trabalho, né? Por isso que Jesus, lá na eternidade, ele vai ver o fruto do trabalho dele.
quando toda a igreja estiver reunida lá aos pés dele, adorando ele, glorificando o nome dele pelo que ele fez por nós aqui na terra. Isso é reconhecimento, tá? É gratidão. Deus ama as pessoas que são gratas. Então, fazer a obra de Deus não significa só rejeição, não. Nós vamos encontrar pessoas que nós se identificamos, tá bom? Então, o amor é motivado assim, ok? Número 3 aqui. O amor deve nortear a vida da igreja local. Bem, num tempo em que muitos vivem a criticar, vivemos na época de questionamentos, né? As pessoas hoje têm liberdade, até quando eu não sei, as coisas já estão ficando meio estranhas, mas a liberdade de expressão está aí, né? Então cada um se expressa do jeito que quiser, certo? Mas a crítica entra junto, né? E nesse inteirinho todo a igreja local tem sido alvo de muitas críticas, né? Então, infelizmente, é isso que tem acontecido. Mas nós precisamos entender que nós não estamos aqui para criticar. Estamos aqui para abençoar. Então, num tempo em que muitos vivem a criticar a igreja local, é hora da gente demonstrar o amor pela igreja em que congregamos, né? Eu, pelo menos, congrego na Igreja Assembleia de Deus de Vila de Cabo, pastor Luiz Parleme, né? Presidente, meu amigo, e é uma igreja abençoada. Eu sou feliz de pertencer à Assembleia de Deus aqui de Vila de Cabo, no Rio de Janeiro, Nova Iguaçu. É bênção na minha vida. Eu não tenho que falar mal da minha igreja. A igreja de Vila de Cabo é uma bênção na minha vida, onde eu tenho oportunidade de pregar, de ensinar, entendeu? Também de receber o alimento. Entendeu? Onde eu e minha esposa, a gente trabalhamos, né? Temos oportunidade, somos responsáveis pela escola bíblica dominical, somos responsáveis pelo seminário da igreja, pelo ensino, né? Então, eu não tenho que falar da minha igreja é uma bênção. Agora, tem defeito? Ah, meu filho, lógico que tem defeito. Ela não é perfeita, eu também tenho meu defeito, né? Nós temos defeito, então não tem como, né? Como dizia, eu não sei se foi Charles Spurgeon, né? Se foi ele que falou essa frase, não estou bem lembrado, mas parece que essa frase é dele. Ele diz o seguinte: o dia que você encontrar uma igreja perfeita, não entra não, você vai estragar ela, entendeu? Então não existe igreja perfeita, mas a gente ama a nossa igreja, porque é com ela que a gente vai viver eternamente. Não fale mal da sua igreja. Se um dia a tua igreja, você achar que teu tempo acabou, que não adianta mais, você procura outra, mas não fala mal da igreja que você ficou anos e anos. Não fala mal do teu pastor, não. Isso aí não vai trazer edificação nenhuma para você, tá? Saia quietinho, pega a sua carta, vai congregar onde você quiser. Se um dia eu achar que meu tempo acabou, eu vou procurar outro lugar, Deus vai me dar direção. Mas eu não vou sair falar mais mal da minha igreja, nem do meu pastor, nem de ninguém, não. Não vai resolver meu problema, né? Não se deve sair de uma igreja falando mal dela. Bem, o apóstolo Paulo amava de todo o coração a igreja. Então o amor de Paulo pela igreja deve tocar no nosso coração. Assim sermos encorajados a manifestar, né, esse amor pela igreja que a gente congrega, tá? Número 2 aqui. O amor, uma palavra que proeminente, o amor, uma palavra proeminente nas cartas de Paulo. Então, no ensino de Paulo, Deus manifestou o seu amor, né, enviando o seu filho. O apóstolo mostra que a expressão, né, desse amor é a crucificação de Cristo. Então, na cruz está o máximo do amor de Deus, entendeu? É ali na cruz, aonde Jesus foi crucificado, aquele sacrifício doloroso, ali está o clímax da cruz, do amor, certo? Não tem nenhuma manifestação de amor mais profunda do que aquela na cruz do Calvário. Quando você olha para a cruz e você vê Jesus, o Filho de Deus, morrendo pelo nosso pecado, aí você vai entender o que é o amor. Ali estava se cumprindo o amor e a justiça de Deus, né? Então, é preciso que o ser humano corresponda a esse amor, que haja reciprocidade, entendeu? Nesse amor, porque
Deus, ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça no inferno, mas tenha vida eterna no céu. Entendeu? O acréscimo é por minha conta. Ok? Para que todo aquele que nele cresça não pereça no inferno, mas tenha a vida eterna no céu, eternamente, com Jesus e a igreja glorificada. Entendeu? Então, precisamos corresponder a esse amor. E muitos, infelizmente, nem entendem isso. Número 2. A fé e o amor no ensino de Paulo. Né? Bem, o apóstolo diz que o amor, ele é uma fonte, né, de justiça, certo? A Deus imputado ao pecador. Então, esse amor de Deus é uma fonte que jorra para sempre. O amor de Deus, ele nunca acaba, nunca seca. Entendeu? Então, é um amor concedido como? Da parte de Deus, esse amor é concedido pela graça, sem você merecer. E da parte nossa, como que eu correspondo a esse amor a Deus? Pela fé. Porque sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus. Entendeu? É isso que a gente tem que entender. Aqui aos Efésios, ele escreveu que, pelo que ouvindo eu também a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos. Entendeu? Então ele ouviu, né, que havia entre eles a fé e o amor entre todos os santos. Quer dizer, o amor não era só numa panelinha, o amor é para toda a igreja. Não tem como uma igreja ter um grupo seleto, onde ninguém pode entrar. A igreja é toda a igreja local. Não pode existir um grupo separado. Não, eu amo aquele grupo, esse não. Aqui você entra, aqui não. Não existe isso, é falta de amor. Está entendendo? A igreja é uma coisa só. A igreja local é uma coisa só. Não pode, dentro de uma igreja local, existir grupos separados, o que o pessoal chama de panelinha, ali, né, um nome até chato, mas é verdade. Às vezes tem igrejas locais que é um círculo fechado em algumas partes. E que o amor não é para todos, é para alguns. Não existe isso. Quando o amor não é para todos, na verdade ele não existe. Certo? Não existe. Então, é preciso que se entenda isso. Em Tessalonicenses, em 2 Tessalonicenses, ele arremata: sempre devemos, irmão, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de vós aumenta. Então, acontecia duas coisas tremendas, que a fé aumentava, crescia de uma forma tremenda. Muita gente diz que fé não cresce, a fé cresce. A fé dos Tessalonicenses crescia muito. É usado até o superlativo, né? Uma palavra superlativa, quer dizer, muitíssimo, né? E o amor aumentava. Então, tanto a nossa fé como o nosso amor, ele pode crescer. Tanto a nossa fé como o nosso amor, ele pode ser mais abrangente. Entendeu? O amor não é algo limitado para atingir só alguns grupinhos de pessoas, ou alguns selecionados. Jesus falou: se você amar só os que vos amam, que vantagem vocês estão fazendo? Né? Nenhuma. Se eu só amo, eu só quero o bem de quem me ama, que vantagem eu estou fazendo diante de Deus? Nenhuma. Entendeu? Parte 3 aqui. A dimensão prática do amor na igreja. Isso aqui que é importante. No ministério de Paulo, o amor tem um caráter prático. E de acordo com o ensino do nosso Senhor, principalmente conforme a parábola do bom samaritano, o amor se manifesta na atitude concreta em relação ao outro, num contexto, né? Nós acostumamos a denominar o amor como abstrato, mas ele é concreto. Eu vou dar um exemplo aqui. O que a Bíblia diz? A Bíblia fala assim, quando alguém chegar diante de você, você chegou na casa de alguém, está lá em Tiago, né? Eu vou falar do meu jeito aqui. Você vai orar
vai na casa de alguém orar. Aí a pessoa está com fome, passando fome, precisando de comida. Aí você chega e ora por essa pessoa. Ó Jesus, abençoa ele, dá graça a ele, dá poder. Né? É um ato de amor, você está orando por ele, né? Que maravilha. Aí você terminou de orar, ó, vai embora. Aí deixa o pobre coitado com a família com fome. Tem condição de ajudar? Não, mas Jesus abençoa, envia o recurso e você tem condição de ajudar e vai embora. Quer dizer, esse tipo de amor é teórico, é só de garganta, de conversa. Entendeu? Por quê? Porque você não moveu uma palha para matar a fome daquela família. Entendeu? Então acontece muito isso. As pessoas têm um amor teórico, ele deseja, mas não faz nada para ajudar a pessoa. Então, se eu cheguei na casa de alguém que está com fome, eu tenho condições, eu vou dar um alimento para aquela pessoa. Isso é amor. Agora, eu vou orar, Jesus, abençoa, e vou embora e deixo todo mundo com fome, isso aí é cara de pau. Entendeu? É uma fé teórica. Então, a fé é algo concreto. Entendeu? É algo que supre a necessidade de quem precisa. Entendeu? Não tem outro jeito. Entendeu? Então, precisamos entender isso. Suprir a necessidade dos crentes nesse sentido. Também visitar os irmãos em suas enfermidades, orar um pelos outros. Então, tudo quanto se apresentar como uma oportunidade de demonstrar o nosso amor. Então, isso existe. Vai existir muitas coisas que vai demonstrar o teu amor para com as pessoas. Quando você sente dó de alguém, alimenta ele, você está demonstrando que você tem amor. Entendeu? Você não é uma pessoa egoísta. E ninguém se cria com Deus se não tiver amor, não. Porque tudo que a pessoa semear, ele vai colher. Vamos para a parte final aqui. As 3 virtudes da igreja de Tessalônica: fé, amor e esperança. Bem, as 3 virtudes teologais, né? 1 Tessalonicense, capítulo 1, versículo 3. Então, veja que o apóstolo diz em sua oração aqui, olha o que ele diz: lembrando de vós sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência e da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Então, ele apresenta aqui o que? A fé diante de Jesus, o amor, a paciência e a esperança diante do Senhor. Certo? Então, ele escreveu isso por quê? Pois permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses 3, qual é o maior? O amor. Certo? Mas tais virtudes devem fazer parte da nossa vida. É maior na eternidade, mas porque é o único que vai permanecer. Agora, hoje, a fé tem o seu lugar, a esperança tem o seu lugar. Para que serve um crente sem fé? Para nada. Para que serve um crente sem esperança? Para nada. Entendeu? Então, o maior desses é o amor, e fica ligado no amor e não tem fé e não tem esperança. Enquanto a gente estiver nesse mundo, a gente vai precisar de fé, a gente vai precisar de esperança. Não se iluda, não. Entendeu? Não menospreze a fé nem a esperança, porque você precisa dela. Agora, quando você morreu, quando a igreja for arrebatada, quando a gente estiver lá na eternidade, nós não vamos precisar de fé, porque nós vamos ver. Mas o amor vai permanecer. Mas aqui precisa dos 3. Tá? Então é isso que a gente tem que entender. Então, assim, as 3 virtudes que formam essa tríade especial, né? Fé, esperança e amor. Certo? Isso aí tudo deve fazer parte da nossa vida. Entendeu? Não devemos desprezar nenhum deles. Ok? Número 2, virtude da fé. A primeira virtude da fé, né, conforme ele explica aqui, se refere ao efeito prático, né, da fé, obra da fé. O que a Bíblia diz? A fé sem obra é morta. Tem gente, tem uma fé tremenda, mas só na teoria. A fé, ela tem que ter obra.
Tá entendendo? Eu não preciso nem falar que eu tenho fé. A minha vida tem que demonstrar uma vida de fé. Entendeu? A minha fé não pode ser uma fé teórica, ela tem que estar presente na igreja, como era na igreja dos Tessalonicenses. Entendeu? E Paulo ficava muito agradecido. Então, nós também somos encorajados a produzir fruto na igreja. Todo fruto produzido na igreja é reflexo da nossa fé. Entendeu? Você não precisa nem falar que tem fé. Só o teu próprio fruto produzido na tua vida vai fazer as pessoas perceber ou perceberem que você tem fé. Entendeu? E a fé é bênção, não só para a tua vida, querido. A tua fé, ela vai ser bênção para a vida das outras pessoas. Igual o que Deus disse para Abraão, né? Se tu uma bênção, né? Mas primeiro Deus fala para ele o quê? Ser bênção para ele, para as pessoas. Primeiro ele era uma bênção, depois ele se tornou uma bênção para as pessoas. Entendeu? Ser tu uma bênção, depois tu serás uma bênção. É isso que Deus quer. Nós temos que ser pessoas abençoadas para ser bênção para a vida das pessoas de forma normal, igual uma árvore. A árvore não fica se esperneando para dar fruto, o fruto vem normal. Se você andar na presença de Deus, acreditar na palavra, o fruto na tua vida vai ser normal. 3. Virtude do amor. Né? 1 Tessalonicenses 1,3, o apóstolo fala do trabalho do amor. Ora, o que podemos entender por isso? Havia um senso coletivo nos Tessalonicenses de que os seguidores de Jesus deviam trabalhar motivado pelo amor ao nosso Senhor. O trabalho de amor, entendeu? Era algo muito concreto. Concreto que o autor quer dizer é algo que tem obra. A fé sem obra é morta. Está entendendo? Então, em Tessalônica, naquela cidade grega ali, não existia doutrina destituída de amor. Estamos diante de uma igreja doutrinária cheia de amor prático, ou seja, eles praticavam o amor. Né? O sujeito está morrendo lá, não, vamos orar por ele, tá bom. Não, é só isso? Né? Eu sei que nem todo mundo está disponível, né? A igreja é um corpo, mas tem aquelas pessoas que Deus escolheu para fazer o bem. O bem é todos que têm que fazer, mas às vezes em área específica nem todo mundo pode. Mas a igreja é um corpo e cada um se movimente dentro da posição que Deus colocou. Tá? Finalmente aqui, a última parte, a virtude da esperança. Então, o apóstolo usa também a expressão paciência da esperança, né? A palavra paciência tem sentido de resistência e perseverança. Nada na vida do crente vai para frente se ele não perseverar. Pessoas que desanimam com tudo nunca vai prosperar. A prosperidade só vem na nossa vida, as nossas realizações na obra de Deus, ela só vem se você for perseverante. Porque vai vir luta, vai vir tentação, vai vir perturbação, vai vir desânimo, vai vir tudo para você parar, para que você não persevere naquilo que você tem que fazer. Né? Então, é preciso que haja resistência e perseverança na vida do crente. Então, a ideia sugere uma perseverança da esperança. O que Paulo tinha em mente quando ele usou essa palavra? Paciência da esperança era o sofrimento dos Tessalonicenses com a perseguição que estavam suportando por amor a Cristo. Querido, estuda a fundação da igreja de 1 Tessalonicenses, dos Tessalonicenses, como foi a perseguição, não foi brincadeira. Se Paulo não fosse perseverante, ele desanimava com a fundação da igreja de Tessalônica. E os tessalônicos ia tudo debandar. Olha, foi muita perseguição na igreja de Tessalônica no início. E tudo isso, em vez de eles abandonar o barco, eles cresceram. A Bíblia diz que a fé deles crescia muitíssimo por causa da perseguição, porque eles não desistiram.
seguir o exemplo do seu líder, o fundador, o apóstolo Paulo. Entendeu? Então, o exemplo da igreja de Tessalônica nos ensina que a esperança cristã traz alegria ao coração de quem está suportando grandes tribulações e adversidade por amor a Cristo. Isso tocou no coração do apóstolo. Né? Ele não era de fé, ele tinha sentimento, ele percebia essas coisas. Então, nós, como líder, nós temos que perceber quando há amor e motivar, temos que perceber quando na igreja há esperança, há fé, e alimentar essas coisas, para que isso nunca apague, para que a chama não se apague, para que a chama do amor, a chama da esperança, a chama da fé nunca venha se apagar. Que nós venhamos sempre motivar e pregar e ensinar e dar o exemplo para que a fé e a esperança permaneça na igreja local, no nome de Jesus. Amém? Então, querido, que Deus nos abençoe por essa lição maravilhosa, tá bom? Um abraço e até a próxima lição, né? A próxima lição é de número 11. Nós vamos estudar o zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina, tá bom? Então, até a próxima. Deus te abençoe. Não se esqueça de tocar no lado direito aí, dar um toquinho no sininho para receber novos avisos e também para se inscrever. Tá vendo essa palavra inscrever aí do lado direito? Toca aí, se inscreve, nos ajuda a continuar divulgando a palavra de Deus. Estou feliz aí pela honra que tu me dá da tua presença. Deus te abençoe e volte sempre. Tamo junto. Um abraço.